Olá, doutor, olá, doutora, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Nosso objetivo aqui é discutir pontos sensíveis na sua relação com seus pacientes, sempre com o intuito de torná-la mais segura e transparente. E qual é o objetivo? Eliminar, assim, todos os riscos jurídicos que você tem. Eu sou Humberto Cordella, advogado especializado em direito médico, e o tema que nós vamos trazer hoje é consentimento do paciente, a forma correta de obtê-lo para evitar condenações. Como eu disse no começo, nosso grande propósito é te ofertar informação de qualidade para que você possa operar com total segurança, fazer aquilo que você ama, sem medo, sem receio. Por esse motivo, ao final desse vídeo, eu vou compartilhar uma cláusula que você vai inserir no seu termo de consentimento para aumentar as probabilidades de êxito em caso de uma ação judicial. A propósito, é importante desde já te contar que tudo que vamos falar aqui no tema de hoje foi objeto de um estudo profundo sobre a forma como o judiciário enxerga esse tipo de demanda, o que traz muita segurança, pois ao final das contas, quem será o destinatário final de um documento como esse será o juiz. Bom, termo de consentimento informado nada mais é do que você contar para o seu paciente tudo o que vai acontecer de bom e de ruim, e dar a ele o benefício de escolher se ele quer fazer a cirurgia ou não. Como é que você pode estruturar tudo isso? Bom, primeira coisa é fornecimento de informação. Você tem que trazer informação clara, adequada, concisa, e essa informação tem que ser de um jeito simples, que o próprio paciente consiga de verdade compreender toda essa estrutura e diante de todos esses elementos, que são os riscos da cirurgia e evidentemente os benefícios da cirurgia, ele escolha se quer fazer ou não. Agora, a parte importante que eu vejo que a maioria dos médicos acaba esquecendo é justamente contar a parte boa, porque a maioria foca nos riscos e é importante, é evidente que sim, mas esquece de contar os benefícios. E mais pra frente a gente vai ver o quanto os benefícios, são importantes para você entender, e o paciente entender, melhor dizendo, qual é a estrutura da cirurgia e o que efetivamente ele estará sujeito ao longo dessa história. Bom, então, fornecimento de informação, eu já te falei, isso vem previsto no Código de Defesa do Consumidor e de alguma forma também você já está cumprindo uma estrutura prevista em lei, né? Segunda coisa é a compreensão, ou seja, tem que ser numa linguagem simples, que o médico consiga transmitir para o seu paciente efetivamente aquilo que ele vai entregar, né? Ou seja, sem muitos termos técnicos, sem muitos termos complexos, para que o paciente entenda efetivamente o que ele está sujeito. Eu lembro muito de um exemplo, seroma, por exemplo, acúmulo de líquido, não é mesmo? E o que eu vejo é que a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer seroma, né? Hematoma é uma coisa que todo mundo já está mais acostumado, não é mesmo? Então, quando você for montar seu termo de consentimento, coloque acúmulo de líquido ao invés de colocar seroma, por exemplo, né? Outro ponto importante é a questão da voluntariedade, ou seja, você precisa entregar para o seu paciente algo que ele tenha a segurança de efetivamente entregar a você toda a compleição física dele, toda a parte, vamos dizer assim, da saúde dele que vai ser tratada, diante de todos aqueles conceitos que você colocou, ou seja, riscos e benefícios. E aí, diante de tudo isso, o que o paciente faz? Bom, olha, agora eu já sei quais são os riscos, agora eu já sei tudo que pode dar certo, agora eu já sei o que efetivamente esse médico vai me entregar, e aí eu estou seguro para efetivamente me submeter a essa cirurgia. Simples. Agora, qual que é o grande ponto? O grande ponto é que eu vejo que a maioria dos médicos acaba, na verdade, criando um termo de consentimento muito padronizado, muito específico, e isso muitas vezes fica claro para o juiz que não levou em consideração aspectos da paciente, que é mais um termo de consentimento informado padrão, que ele aplica para todo tipo de paciente e que, na verdade, acaba não entregando aquilo que efetivamente ele vai se comprometer com aquela paciente. Isso é um ponto. E o segundo ponto é, puxa, quais são os riscos mesmo? Acho que isso é que tem que ficar claro para você, médico. O que efetivamente está envolvido. Eu lembro de um caso também importante
em que a paciente tinha um risco aumentado de necrose de pele, por exemplo, porque ela tinha lá hipertensão. Ora, se ela tem uma hipertensão, que é uma patologia dela, que aumenta o risco de necrose, isso tem que estar dentro dos termos de consentimento informado. Olha, eu só quero te dizer o seguinte, talvez você tenha mais risco de uma necrose do que um paciente natural, porque você tem esse quadro de hipertensão. Então, é essa conexão que você tem que fazer com o paciente, mas sempre por escrito, né? E aqui eu já entro um pouco no conceito de consentimento informado e autorização. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Consentimento informado é: você me contou tudo que podia dar certo e tudo que podia dar errado. Maravilha. Eu, paciente, compreendi. Eu, paciente, estou de acordo em fazer isso e por esse motivo, através do meu conhecimento, que é de leigo, compreendi que isso faz sentido para mim. Ou seja, o consentimento é algo livre. É depois de saber todas as informações, ter certeza absoluta que aquilo faz sentido para ela. E que mesmo que dê tudo errado, ela sabia exatamente aonde ela estava se enfiando. É simples assim. E eu quero sempre adotar essa conduta de ser um bate-papo para que a gente não fique muito no juridiquês e te conte efetivamente o que é o dia a dia. Agora vamos buscar um pouquinho o aspecto histórico, né? Eu fui fazer uma pesquisa para entender quando que começou isso. E foi muito bacana porque eu cheguei num aspecto estrutural da medicina, né? Dentro de Hipócrates, eu fui observar que naquela época havia um negócio chamado paternalismo. E o médico era uma autoridade. Portanto, o conceito que vigia naquele momento é que o médico não conseguiria explicar para o paciente qual era o risco que ele teria naquela cirurgia, porque a autoridade naquela história era o médico. E no final do dia, quem sabia o que ia dar certo ou não é o próprio médico. E isso foi durante muitos e muitos anos. Nós estamos falando da Grécia Antiga, né? Lá o berço da civilização. Então, estamos falando de Aristóteles, estamos falando de Hipócrates, ou seja, quando se começou efetivamente a estruturar o conhecimento técnico médico. Com o passar do tempo, mais ou menos em 1767, a gente tem o primeiro histórico em que foi levado a juízo uma discussão com relação a esse aspecto. Qual que era a discussão? Então, o médico Dr. Bacher e o Dr. Stemplan, eles consultaram um paciente, melhor dizendo, o Sr. Slater, e retiraram um calo ósseo que havia ali na sua perna. Após a recuperação dessa fratura e uma má consolidação óssea, o paciente foi a juízo justamente dizer o seguinte: olha, se eu soubesse que eu teria esse risco, eu não teria feito a cirurgia. E aí, pela primeira vez, o judiciário se debruçou em cima desse tema e começou a pensar: opa, peraí. A partir do momento que o médico não deu ao paciente a possibilidade de saber efetivamente o que estava em jogo, ele assumiu o risco. Mas que risco? O risco de efetivamente ter este problema e o paciente não estar ciente disso. Esse é o grande X da questão. E a partir dali começou a se discutir um negócio chamado autoridade e autonomia da vontade. A autonomia da vontade é o paciente, sabendo de todos esses elementos, efetivamente optar por fazer. E isso é um direito assegurado lá na Carta de Direitos Humanos. E isso foi, pela primeira vez, estruturado num código, efetivamente, numa lei, lá nos Estados Unidos, no Código de Nuremberg, em 1947, e o nome que eles deram naquela época era o consentimento voluntário. Ou seja, olha, você tem o direito de escolher. O médico tem o direito de te informar e você tem o direito de escolher. Mais para frente, depois na Declaração de Helsinki, em 1964, foi consagrado pela primeira vez a expressão consentimento informado. Vamos falar um pouquinho então por que o consentimento informado é importante. Bom, o consentimento informado é importante porque ele decorre de lei. A partir do momento em que você não tem um consentimento informado, você está correndo um grande risco. E você pode me perguntar: Humberto, mas qual risco efetivamente eu estou correndo?
você está correndo o risco de ser tido pela jurisprudência como negligente. E por que negligente? Porque você não trouxe ao seu paciente toda a informação técnica. A discussão agora chega a um nível de se dizer que isso tem a ver com o aspecto bioético. O paciente precisa saber efetivamente o que está em jogo. E por isso que se trouxe para dentro do Código de Ética Médica, e aqui o nosso consagrado artigo 22 do Código de Ética Médica, dizendo o seguinte, olha, deixar de obter o consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento é absolutamente vedado ao médico. E por que o Código de Ética Médica tem força de lei? Porque lá o artigo 2º da Lei Federal 3.268, de 30 de setembro de 1957, que regulamentou o Conselho Federal de Medicina, atribuiu ao Conselho Federal de Medicina a autoridade em legislar sobre a questão de julgamento, disciplina da classe médica, como zelar e trabalhar para o seu melhor alcance. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina tem a autoridade de estabelecer quais as regras que os médicos devem seguir. E entre elas, o nosso artigo 22 do Código de Ética Médica, que foi publicado agora recentemente em 2018. Outro ponto que eu gostaria de destacar também é o artigo 24, porque ele fala também que é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre seu bem-estar. Então, de novo, a partir do momento em que você não entrega essas informações para o seu paciente, você está correndo um grande risco. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, Humberto, eu na consulta tomo todo o cuidado do mundo. Eu passo todas as informações para o meu paciente, eu volto e explico diversas e inúmeras vezes. Posso te dizer, eu tenho absoluta certeza que sim. E vou te dizer mais, eu tenho certeza absoluta que você confia muito no que seu paciente te diz naquele momento. E quando você está passando essas informações para ele, como ele está muito, muito ansioso pela cirurgia, ele vai dizer que está tudo uma maravilha, que é isso mesmo, que ele confia 100% em você. E eu não estou dizendo aqui que ele está com má fé ou com boa fé, não é isso não. O que eu estou querendo te dizer é qual é o sentimento dele naquele momento, entende? E por isso é que você tem que tomar esse cuidado. Eu costumo dizer muito para os meus clientes o seguinte, você tem que fazer o termo de consentimento informado quando tudo está bem, para usá-lo quando tudo não está bem. Esse é o ponto. Eu tive um caso recentemente que eu gostaria de compartilhar com vocês, obviamente preservando a fonte, uma dermatologista muito famosa, que por confiar no paciente, acabou não pegando o termo de consentimento informado. Era um tratamento estético, era um peeling facial, e gerou uma série de cicatrizes, etc e tal, que segundo o paciente não estavam adequadas e que ele não gostou do resultado. Ponto número 1. Ponto número 2 é que ele achou que sofreu demais durante o pós-operatório e que, em tese, ela não teria dado a ele todas essas informações. O ponto é que ela deu e não só isso, ela entregou o resultado. Foi um resultado absolutamente dentro dos padrões técnicos da literatura prevista para esse tipo de procedimento. Mas o que faltou para ela? Um documento que comprovasse isso. E ela poderia muito bem perder essa ação judicial e ter que pagar uma condenação a este paciente, observem, mesmo obtendo o resultado mais adequado para esse tipo de situação. O que seria uma grande injustiça. Mas sabe qual era o ponto? Este paciente tinha praticamente um vínculo familiar com esta médica. E por conta disso, ela acabou, não vou pegar, deixa pra lá, vou tratá-lo. Aquele afã do médico, e a gente sabe que vocês têm isso, aquele afã de resolver o problema, de cuidar da pessoa, de entregar para ela o que há de melhor. E eu sei que é assim, eu entendo. O ponto é que quando há um problema, você não tem uma prova robusta para demonstrar para o juiz que tudo aquilo que você falou na consulta, você explicou por escrito. Porque se você tem isso por escrito, ele não pode dizer que ele não leu, a menos que ele não saiba ler. E aí a gente também tem algumas alternativas para esse tipo de situação.
Mas no caso, assim, 99,9% as pessoas sabem ler e escrever e elas têm compreensão sobre aquilo. E por isso que eu volto naquele ponto da compreensão. Não adianta colocar termo técnico, não adianta escrever aquilo para médico. Você tem que ter na sua mente que você está escrevendo aquilo para um leigo. E você tem que usar uma nomenclatura para o leigo. E aí sim a coisa fica estruturada. Agora, outro ponto importante. Por que tem que ser por escrito? Para você ter uma prova. Olha, tá aqui, eu expliquei, falei, olha, vai ter acúmulo de líquido, vai ter acúmulo de sangue, né, que é o tal do hematoma. Existe um risco de necrose. O que é necrose? É a morte da pele, podendo haver a abertura da cicatriz, né? Se for uma mamoplastia, existe o risco de encapsulamento. Maravilha, perfeito. Pronto, você entregou para ele os riscos que a literatura técnica prevê e, ao mesmo tempo, os riscos necessários para aquele paciente tomar a decisão. Lembrando sempre de colocar os riscos daquele paciente também. Então, se tem uma hipertensão, se tem uma diabetes e se isso aumenta algum dos riscos da literatura, também é importante você colocar isso dentro do termo de consentimento. O ponto aqui que você tem que lembrar sempre é o seguinte: você tem que fazer um exercício de imaginar tudo que pode dar errado e colocar dentro do seu termo de consentimento informado. E eu sei, porque eu já ouvi muitos de vocês falando isso pra mim, falam assim: Humberto, se eu colocar tudo dentro desse termo de consentimento informado, ninguém, absolutamente ninguém vai operar. E é aqui que eu te falo. Para pensar sobre esse ponto. Eu quero gerar essa reflexão. É melhor você deixar de fazer uma cirurgia ou você correr o risco de uma condenação judicial? E por que eu estou te falando isso? Hoje, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode jogar seu nome no Google e pesquisar se você tem uma ação judicial. E talvez ele nem queira ir no seu consultório só porque você teve uma ação judicial. E talvez ele nem queira observar também, muito provavelmente não, porque ele não é técnico, ou seja, não é advogado, ele nem vai querer observar se você tem razão ou não tem razão. Eu tive um caso recente, também de cirurgião plástico, que aconteceu isso. A pessoa simplesmente deixou de ir na consulta, o que também é um absurdo, porque nesse caso especificamente, ele alertou, informou e mais, entregou o resultado. Mas mesmo assim correu esse risco, né? Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu falo, avalia mesmo se esses minutos ou essas horas que você dedica em colocar tudo isso no documento não vão fazer total diferença na sua vida e na sua carreira. Porque tem sim essa questão, infelizmente tem, das pessoas pesquisarem, existe sim, infelizmente, algumas pessoas que não compreendem o resultado que você quer entregar. E aí, portanto, que eu falo muito da questão do benefício, eu vou gravar outros vídeos disso, aprofundando mais sobre esse tema. Então você avalia que é importante você contar quais são os benefícios que você quer entregar para ela também. Isso é super importante. Não só o que há de errado, mas o que há de bom também, né? Muitos me perguntam assim: Humberto, eu posso gravar? E o que eu respondo nessas horas? Falando assim, imagina o seguinte: um juiz tem em média 5.000 processos tramitando na vara dele. Você acha de verdade que ele vai conseguir parar e assistir 20, 30 minutos de uma consulta e ficar observando se tudo aquilo que você falou realmente está contido dentro daquele vídeo? Me parece que não. Eu não estou dizendo que isso não é um meio de prova. É um meio de prova admitido e eu conheço muitos médicos que fazem isso. E não tem problema fazer não. O que eu só estou querendo te dizer é, o que é mais eficaz? Você ter um documento que o juiz bata o olho e veja que efetivamente tudo está escrito, ou ter um vídeo que ele vai ter que parar a vida dele e ficar assistindo meia hora? Esse é o ponto, tá? Então, quanto a gravar, pode gravar, mas me parece que é muito mais eficaz você ter isso por escrito. Outra pergunta muito recorrente é, e se for verbal? Pode ser verbal? Pode ser verbal. Evidente que pode. O ponto é, de novo, como é que você prova que você contou isso tudo para o paciente? Por esse motivo que eu fico insistindo muito na questão disso estar por escrito, numa linguagem fácil, acessível, para que você consiga usar isso quando você precisar. Talvez você nunca precise. Ótimo. É o que de verdade a gente gostaria que acontecesse. Agora, se eventualmente você precisar, precisa estar claro, precisa estar escrito, precisa estar numa linguagem simples. Bom, outro ponto importante é, e eu gosto muito de frisar esse aspecto, e se eu não tiver o termo de consentimento informado? Doutora,
Se você não tem um termo de consentimento informado, você já começa a ação perdendo. É isso mesmo, perdendo. E sabe por quê? Porque existe uma construção no Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte: olha, se um médico não tomou o cuidado de informar o paciente tudo o que ia acontecer, se o médico não tomou o cuidado de informar o paciente quais eram os riscos, se o médico não tomou cuidado de informar e pegar por escrito o consentimento daquela pessoa em se submeter àquela cirurgia, bom, se ele fez tudo isso, ele é, a meu ver, negligente. E lembrando, existem 3 formas de você responsabilizar o médico civilmente: quando ele é imprudente, quando ele é imperito e quando ele é negligente. E o que é negligência? Deixou de fazer alguma coisa. Você deixou de fazer alguma coisa. Por omissão, você deixou de fazer alguma coisa. Você deixou de entregar aquela informação. Você deixou o paciente sem saber efetivamente o que ele enfrentaria dentro do centro cirúrgico. Então, por isso eu te falo. E aí eu vou entregar aqui no final, isso é um dos meus compromissos, entregar aqui uma cláusula para você incluir no seu termo de consentimento informado. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que você tenha segurança. Esse é meu compromisso com você. E é isso que eu vou fazer ao longo desses vídeos. Eu vou te dizer tudo o que eu aprendi ao longo desses 10 anos advogando para médicos e lendo muitos acórdãos. A gente conseguiu mapear efetivamente como que o juiz pensa nessas situações. Maravilha. Bom, outro ponto importante aqui é: e se o paciente não assina? Bom, se o paciente não assina, você não opera. Simples assim. Você vai correr o risco? Não tem como. É muito arriscado. É a mesma coisa que a gente fazendo uma analogia hoje em relação ao Covid, é você ir, por exemplo, num laboratório para fazer o exame de Covid sem máscara. A probabilidade de ter alguém dentro daquele laboratório fazendo o exame que esteja contaminado é grande. Me parece que sim. Então você vai sem máscara? Não faz sentido, né? Então, por isso que a gente sempre fala, olha, você tem que ter o termo de consentimento informado. Bom ou ruim, completo ou incompleto, você tem que ter. E depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o que efetivamente é o termo de consentimento informado dentro de um universo um pouco maior chamado contrato. Porque o termo de consentimento informado nada mais é do que uma cláusula de um contrato que você tem com o seu paciente. E mais pra frente eu vou explorar bastante isso. Bom, outro ponto importante aqui é a questão, eu confio no meu trabalho. Eu já ouvi isso bastante. E eu fico com muito receio quando eu ouço isso. Porque, de verdade, sendo muito honesto para vocês, e a gente fez uma estatística com o apoio da Mackenzie Law School, a gente conseguiu trazer elementos tangíveis para mostrar o que acontece quando você não tem um termo de consentimento informado. Também será um assunto abordado nos próximos vídeos. Qual que é o ponto? Se você não tem o termo de consentimento informado, lembra, você é negligente. Se você diz assim, olha, eu confio no meu trabalho e por isso eu não tenho um termo de consentimento informado, o dia que eventualmente alguém achar que o que você entregou não era aquilo que ela queria, ou seja, a expectativa dela está diferente do resultado que você entregou, provavelmente ela vai te acionar. E o que vai acontecer? Você não vai ter elementos para comprovar que você disse a ela quais eram os benefícios, disse a ela quais eram os malefícios. Então, cuidado com eu confio no meu trabalho. É evidente, a gente trabalha muito na linha do paciente estar satisfeito. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que hoje em dia, do jeito que as coisas andam, você tem que sempre privilegiar o relacionamento do seu paciente. Isso é que vai te dar mais sucesso. O documento que eu estou te falando, ele é só uma prevenção, ele é só um cuidado. Mas o que vai evitar a ação judicial mesmo é o quanto você está conectado e o quanto você efetivamente demonstrou para sua paciente qual era a real nessa história. O que você ia entregar de verdade. Não aquilo que está na cabeça dela, não aquilo que ela tem de expectativa. Outro ponto importante, qual é o tipo de condenação para esse tipo de situação? É bem variado, tá? E também depois eu vou fazer um vídeo falando dessas estatísticas, tá? Mas tem algo em torno de 20 a 40 mil reais é o que a gente vê aí de condenação para médicos que não têm termo de consentimento informado ou que dentro do consentimento informado não tem todas as informações. Esse é o conteúdo de hoje, eu estou muito feliz de inaugurar aqui essa conversa, foi muito agradável contar tudo isso para vocês. A gente vai ao longo dos próximos vídeos aprofundando cada vez mais, trazendo informação para você, sempre com um compromisso de ofertar segurança.
Por isso que a gente deu o nome Operando com Segurança, né? E antes de me despedir de você, eu queria só dizer para você que isso que eu estou colocando para você é apenas pontos de atenção, sob hipótese alguma que é uma recomendação, tem um estudo muito claro por conta disso, né? O que eu estou vindo aqui falar, você encontra em uma série de jurisprudências. Eu acredito que muitos tenham seus advogados e também sejam profissionais muito balizados, e aqui o nosso objetivo é trazer informação. Esse é o nosso grande objetivo. Se você quiser ter mais dicas, receber novidades, conectar conosco, sigam as nossas redes sociais, que por aqui nós produzimos conteúdos de valor para manter você, cirurgião plástico, cada vez mais seguro. Até breve!